Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Luto Perinatal, Entre Dores e Silêncios. Antes da gente começar efetivamente esse super episódio sobre esse tema tão importante, a gente não pode deixar de falar, e é com muito orgulho que a gente fala que nós somos donas e proprietárias dessa marca. Do Desculpa de Lobo. Que estamos aí com a Sabiá Marcas, que fez nosso registro de marcas, que está com a gente nesse processo, que a gente confia muito na empresa. Sim, a gente não deixa de indicar, porque tem sido muito importante para nós ter a marca registrada. A gente sempre fala isso todos os episódios, assim, de como isso faz muita diferença na segurança que a gente sente com o podcast, no quanto a gente vem crescendo desde então. E a gente tem uma parceria com elas, então caso alguém que está ouvindo tenha interesse de pensar, de conversar sobre isso, pode entrar em contato e usar o nosso cupom, que é o de longo Sabiá 10, que vocês têm um pequeno desconto aí, que já ajuda também. E tá chegando lá, né? Elas têm falado pra gente, tem pessoas vindo aqui a partir do podcast, é muito gostoso pra gente saber disso. Inclusive, Heloísa, você foi uma delas? Eu fui! Eu tô aqui, eu vou falar ou não vou falar? Curiosa, que eu falei, eu acho que é a Heloísa que foi. Sim. Já tô registrando. Coisa ótima! Coisa boa! Já fizemos a pesquisa e agora é só dar sequência às questões mais jurídicas aí. Que gostoso saber disso. Então, e o atendimento foi excelente. Tô super satisfeita até o momento. Super profissionais, né? Assim, achei elas incríveis. Que bom. Sim. Bora pro nosso episódio? Bora. Colocar luz em tudo o que pode acontecer quando uma mulher engravida é algo que vai na contramão do que costumamos fazer enquanto sociedade. Normalmente, só se pensa em chás revelações, decoração de quartinho, fotos durante a gestação e com o bebê recém-nascido, mas a hipótese da perda do bebê não pode ser pensada, sequer falada. E claro que ninguém quer perder o próprio filho, mas perder um bebê, seja dentro da barriga ou nos primeiros dias após o nascimento, é algo mais comum do que gostaríamos de imaginar. Estima-se que houve 2,6 milhões de natimortos globalmente em 2016. Essas estimativas podem ser ainda mais altas, considerando-se a subnotificação de óbitos fetais e, se somarmos também os óbitos neonatais, esses números podem ser ainda maiores. Se os números são tão altos, por que não falamos mais sobre isso? Não conseguimos tolerar a dor da ambivalência entre vida e morte, assim, tão próximo do broto de onde se imagina apenas a vida? Se falar de luto e todos os sentimentos que vêm junto já é um tabu, imagina falar do luto perinatal. Quando pensamos em maternidades de hospitais, imaginamos bebês chorando, famílias felizes e realizadas. No entanto, é nesse mesmo ambiente que se encontram as mães que perdem seus bebês. Sim, elas compartilham o mesmo lugar que muitas outras mães que estão recebendo seus bebês vivos. A única diferença entre elas e as outras mães é que o coração do filho não bate. E essa diferença muda tudo. É muito comum relatos de mulheres que dizem só ficar sabendo de outras mulheres que viveram a perda perinatal quando também vivem a mesma situação. Parece, assim, que há um acordo explícito de que esse assunto deve ficar da porta para dentro das casas e que não será bem-vindo fora. Ou, quando algo escapa, o que encontram é falta de sensibilidade e acolhimento, mesmo de pessoas próximas que muitas vezes não sabem lidar com a dor e tentam aplacá-la com frases simplistas e reducionistas. E isso não acontece só entre amigos e familiares. A maioria dos serviços de saúde não está preparada para dar a notícia e cuidar desse processo extremamente doloroso que, se bem vivido, pode ser um facilitador no trabalho de elaboração do luto da perda. Mas se pouco se fala sobre o assunto, como criar espaços de acolhimento para as famílias que precisarão trilhar um caminho para a aceitação da perda e continuidade da vida? Como podemos incluir esse luto tão sofrido no rol dos lutos que precisam ser acolhidos e falados? O que fazer e o que não fazer no luto perinatal? É sobre tudo isso que pretendemos conversar hoje. Vem com a gente?
E hoje a gente tem a alegria de ter aqui uma pessoa que é referência nessa temática, que tem um livro escrito sobre o assunto e produz protocolos para que essa mudança tão importante possa acontecer e o luto perinatal possa ser vivido de outra forma. Heloísa, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você? No tempo de um áudio, né? Os áudios são longos, viu? Por isso que a gente fala no tempo de um áudio. Sim. A pessoa tem Seu áudio. liberdade. Os meus são longos. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, dizer que, assim, fiquei super contente de estar aqui com vocês hoje, trazendo um pouquinho, né, a respeito de tudo isso que eu venho estudando acerca do luto perinatal, né, e principalmente sabendo que esse é um podcast que eu imagino que os profissionais, né, da área da saúde mental devem escutar em mais frequência até, desde que eu venho trabalhando com isso. Acho que como a maior parte do trabalho é realizada dentro das maternidades, a gente não tem tão frequentemente o psicólogo, né, na cena do nascimento. Então, demorou para que esse assunto chegasse aí à cena dos psicólogos, né? Mas chegou e, enfim, eu gosto muito de conversar, né, com os colegas, em geral, da saúde mental, porque é isso, eu acho que a gente já tem uma carência nas formações, de uma maneira geral, de temas acerca do luto, né, e esse mais ainda. Então, queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Aprendi muito escutando os podcasts anteriores com os outros profissionais e fiquei contente de trazer um pouquinho aqui sobre esse tema. Então, esse foi um preâmbulo de agradecimento antes da minha apresentação. Quem sou eu, né? Eu sou Heloísa Salgado, eu sou psicóloga, eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 17 agora. Eu falo que eu tenho um em alfabetização e o outro prestando vestibular, né? 2 momentos bastante significativos, né, na vida de filhos e mães, né? Mas eu também sou uma mulher que passou por perdas gestacionais. Eu tive 3 perdas gestacionais, ou seja, foram 5 gestações e 2 filhos vivos. Essas perdas gestacionais foram de primeiro trimestre, aborto espontâneo, e não foi por isso que elas foram, né, mais fáceis ou menos doloridas, né? Cada uma, inclusive, num momento de vida diferente, e que me trouxe aí muitas questões, né, de sofrimento, como também, né, acho que até de aprendizado, vamos dizer assim, né, não é à toa que hoje eu estou aqui falando sobre o tema. Eu sou mestre e doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo, então isso é um momento da minha vida em que eu tenho muito orgulho, porque para mim é muito caro estar falando do ponto de vista da saúde pública. E isso me faz me definir também como uma psicóloga sanitarista, né? E que a gente pouco escuta, porque é isso, eu acho que dentro da minha formação, que começou obviamente na faculdade, mas depois veio se fortalecer aí com a pós-graduação, eu aprendi, né, um olhar bastante diferenciado e vamos dizer, sensível às questões que são, né, tratadas pela saúde pública. Isso também é um hiato que a gente tem na nossa formação. Não sei hoje, né? Eu venho de a minha formação é do século passado, tá? Mas eu acho que ainda assim a gente não costuma ser uma área onde se foca tanto, né? Até porque a psicologia, ela foi por muito tempo muito disseminada em função da psicologia clínica, da própria psicanálise, dos consultórios, né? Hoje que a gente começa, hoje não, já faz um tempo, né? Mas assim, eu acho que em termos históricos, né, ainda é muito recente, né, o psicólogo nesses outros contextos. E hoje, inclusive, a gente tem as psicólogas perinatais que estão exatamente nesse contexto aí, né, do nascimento dentro das maternidades. Então, eu sou psicóloga, mãe de 2 meninos, eu própria passei por essas perdas gestacionais, sou mestre e doutora pela Faculdade de Saúde Pública, o meu pós-doutoramento foi pela Faculdade de Medicina Social aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e foi quando eu já estava estudando o protocolo de luto perinatal.
Então, nesse ínterim que foi entre a formação da pós-graduação, quando eu estudei assistência ao parto no Brasil, e depois, quando eu, no pós-doutoramento, já estudava os protocolos de luto perinatal, eu publiquei um livro junto com uma colega docente da UFSCar, chamada Carla Polido, ela é ginecologista obstetra, e é um livro chamado Como Lidar Luto Perinatal, e ele é voltado para profissionais da saúde que estão na cena da assistência obstétrica em geral, mas não somente, né? E ele é uma leitura, um bate-papo, vamos dizer assim, né? Entre a assistência obstétrica no Brasil e um protocolo de luto perinatal canadense, que foi o primeiro contato com o protocolo de luto perinatal que eu tive na vida, né? Foi quando uma amiga brasileira que teve o seu bebê no Canadá, em Toronto, e esse foi um bebê que nasceu natimorto, né? Então ela deixou de sentir os movimentos fetais e aí buscou assistência e descobriu que ele, né, estava em óbito. E quando ela me contou pela assistência que ela passou, me chamou muita atenção como era diferente essa assistência em relação à assistência que eu escutava tanto as brasileiras contando, né, nessa minha caminhada aí de pós-graduação, mesmo antes. Eu entrevistei, eu atendi muitas mulheres que tinham passado por perdas, né, além de mulheres que não haviam passado por perdas, né, mas me chamava a atenção como aquelas que tinham passado por perda tinham parecia que sofrido mais do que aquelas que não tinham passado por perda, e não era somente pela morte do filho, era pela assistência, né? A gente fala muito de violência obstétrica, e parecia que a violência obstétrica que essas mulheres relatavam, elas eram até mais profundas, né, e maiores mesmo, né, coisas que eu escutava delas, eu não escutava das outras mulheres que não haviam passado por perdas, né, pelo óbito de filhos, durante o período que estavam, né, internadas principalmente. E aí foi quando eu soube da assistência que essa minha amiga chamada Kika viveu lá em Toronto, que eu achei que aquilo era muito incrível demais para ser somente algo que tinha saído da cabeça daquela equipe de profissionais que a atendeu, né? Então, a cabeça de pesquisadora gosta muito, né, de pesquisar, de buscar, enfim, de estudar, e foi o que eu fiz, e eu encontrei exatamente esse protocolo. E quando eu encontrei esse protocolo, ele descrevia exatamente aquilo que ela havia descrito, que ela tinha vivido no período em que ela passou pelo processo, me encantei e achei que aquilo não podia ficar só no Canadá, né? E já vindo aí dessa jornada, dessa caminhada em que eu estudava assistência ao parto no Brasil, eu orientei, né, eu comecei a orientar minhas reflexões e estudo e trabalho para as questões que envolviam a perdas de gestações, perdas de bebê. E foi assim que o livro foi nascendo. Ele nem era um livro originalmente, eu não sabia o que ele seria, mas ele se tornou um livro, e aí eu ganhei a parceria aí da Carla, que também trouxe o olhar dela enquanto uma ginecologista obstetra. Enfim, isso, né, mudou aí a minha rota profissional, e hoje eu, além de ser uma pesquisadora que nesse exato momento não estou ligada a nenhuma instituição, né, mas já tenho muitos planos aí de continuidade. Eu sou uma psicóloga que atende em consultório particular, então eu tenho atendido vários casos que envolvem luto. Enfim, tentei contar um pouco da trajetória com um pouco também de quem eu sou. Meus áudios são longos. A gente Mas adora. sim, tá super interessante, inclusive porque parece que a pesquisa, o protocolo, a ideia, né, até a escrita do livro nasceu de coisas muito vivas, de coisas que já vinham acontecendo. E eu até fiquei aqui pensando, Heloísa, você falou de uma formação do século passado, mas não acho que esteja distante.
eu tive uma experiência curtinha de 2 anos como supervisora de estágio no hospital. E aí um dos espaços em que esses estudantes iam era a maternidade. E aí tinham hospitais diferentes, mas acontecia muito assim deles relatarem tanto um despreparo da equipe para lidar com a situação, quanto um choque próprio, né? Um sofrimento deles de que eu faço aqui nessa situação em que está no mesmo lugar, né? Na mesma enfermaria, pessoas com situações tão opostas, mas que também são tão parecidas, vêm de um lugar tão parecido. E eu lembrei aqui de uma situação que aconteceu de uma estudante, né, uma estagiária, contar que ela estava né, estágio numa UTI neonatal e que uma enfermeira, ela fez uma coisa muito, assim, simbólica mesmo, assim, tem essa coisa de marcar o pezinho do bebê, né, de entregar para os pais tudo isso também, né, e que ela estava contando que o resto da equipe estava chocado com a enfermeira fazendo isso, assim, eles estavam sem entender o que ela estava fazendo, não só no sentido do julgamento, tinha um pouco de julgamento, mas um não entendimento mesmo, assim, e eu fiquei aqui pensando o tanto que é importante que exista um protocolo mesmo para essas coisas, para essas equipes também ficarem seguras de que elas estão fazendo alguma coisa que está ajudando também, sabe? E eu queria muito te ouvir sobre o protocolo, de verdade, assim, fiquei com muita vontade de ouvir. Para que não dependam, né, de que tenha uma ou outra funcionária, enfermeira, que seja sensível, porque né, alguém mais sensível, de forma talvez intuitiva, vai fazendo algumas coisas, mas não dá para a gente esperar que tenha um ou outro profissional que vai ser sensível num espaço de saúde, né, numa maternidade, para fazer isso. Acho que o protocolo vai poder possibilitar que todos os funcionários pensem sobre o assunto, que se capacitem, né, não depender da sorte de ter uma pessoa assim. Foi o que eu pensei lá quando eu escutei a Kika relatando, né? Eu falava, não é possível que tudo isso que ela está me relatando e que parecia ser tão encadeado, do momento que ela deu a entrada com a queixa, não sinto os movimentos do meu bebê, até tudo que aconteceu depois da internação, né? E tinha uma continuidade de cuidado, né? Na saúde pública a gente gosta muito de falar de continuidade de cuidado, né? Porque é isso, receber o cuidado num determinado momento é ótimo, a gente, né, deseja isso, mas se no momento seguinte, né, se no passo seguinte não há uma continuidade, né, esses cuidados, eles vão gerando cicatrizes, marcas, ao voltar, né, a memória para aquilo que foi vivido, a gente se lembra, sim, do bom cuidado, mas a gente se lembra desse cuidado que também pode gerar traumas, né? Então, assim, eu percebia muito claramente essa continuidade de cuidado, e foi isso que me alertou, porque dizer que eu havia ouvido sobre protocolo de luto perinatal, eu nunca tinha escutado. Para mim, aquilo devia ter um sentido, devia ter uma explicação, devia ter um protocolo, e realmente existia. Depois, ele era um protocolo de 2001, isso devia ser algo em 2015, 2016, quando eu encontrei ele. O livro é de 2018, o lançamento dele. Depois de publicado o livro, né, 2018, meu pós-doutoramento já foi de 19 para 20, né, tanto que eu finalizei ele precocemente por conta da pandemia. Eu já tinha entrado, né, de corpo e alma nesse tema, e já tinha encontrado outros protocolos, não são muitos, né, mas, assim, dos mais antigos que a gente tem, é o protocolo que até hoje, né, que vem sendo construído ao longo, né, de décadas, que é o protocolo do Reino Unido, né. Então, a história do Reino Unido é uma história que é muito, muito importante, inclusive para hoje, né, a gente está onde a gente está nesse nível de discussão, porque lá no Reino Unido, as famílias começam né, se reunir e a falar acerca da perda dos seus bebês na década de 70, né? Então, lá onde eles têm aquelas culturas das charities, que são as instituições de caridade, né? Diferente daqui, que sempre tem, às vezes, né, uma questão relacionada aí à religião, enfim, lá não, né? E elas são temáticas. E a SENS, que é a instituição, né, muito importante, referência no mundo todo,
ela nasce da história vivida e depois relatada, contada, e que gerou a junção de outras famílias, isso na década de 70. E de lá para cá, né, eles vêm trabalhando nesse sentido de cobrar não só a melhoria, né, dos serviços em termos de implantação de protocolo, vamos dizer assim, mas eles têm hoje, né, como já se passaram 40, quase 50 anos, né, os protocolos lá já estão muito bem estabelecidos, né, lá eles estão se debatendo com instituições que ainda não se adequaram à política, que significa, a política atual, que orienta ter uma suíte de luto dentro do centro obstétrico. Então, lá eles estão... Você entra no site né, da política ou do SENS, e eles têm ali uma sessão onde eles ficam fazendo uma exposição das instituições que ainda não se adequaram, sabe? Das maternidades. Olha, essas ainda não têm a suíte de luto. Fazendo um exposed. Né? E são pouquíssimas. Mas o braço mais forte hoje, que, né, gera muita discussão, inclusive na academia, dentre os pesquisadores, né, do mundo todo, é principalmente como evitar que bebês morram. Então, há um tempo atrás, teve uma edição da Lancet, que é uma revista muito conhecida, né, no mundo acadêmico, principalmente da saúde pública, e que se chamava Every Baby Counts. Né, todos os bebês contam. A intenção é essa, que a gente consiga identificar o que está levando esses bebês a morrerem em qualquer idade gestacional e evitar que isso aconteça. Quando eu fui estudar, e foi até o protocolo que eu propus, junto com o meu supervisor, a mestranda que na época estava estudando com a gente, a própria Carla, que foi colaboradora na época, né, do meu pós-doc, foi um protocolo já pautado nesse protocolo do Reino Unido, né? E tem tudo na internet, tudo disponível. É lindo o que eles propõem, né? E essa organização, a SENS, ela inclusive tem também disponível na internet materiais voltados para vários desafios que a gente tem quando a gente fala de luto perinatal, né? A maioria, todos em inglês, alguns poucos também em outras línguas, e tem um específico que tem várias línguas, inclusive em português. Mas eles têm cartilhas que eles deixam ali para download, que são cartilhas, por exemplo, para os avós, né? Como os avós podem lidar com o seu luto. Cartilhas orientadas para o luto dos irmãos. Tem cartilha orientada para o gestor, né, chefe, que vai receber um funcionário que passou por uma perda. Né? Então, veja, né, o detalhamento que tem. Né? Então, são décadas estudando, falando sobre o tema, apoiando as famílias. O SENS hoje, né, ele está junto do SUS do Reino Unido, né, do NHS, produzindo essas políticas, né? Então, quando você pega esses materiais, são materiais que tem o SENS e outras instituições de caridade mais recentes, mas todas falando sobre o tema, né? E todas juntas participando da escrita desses que a gente chama de protocolo, né? Mas que são as políticas públicas para atenção às famílias, né? Então, lá eles têm, por exemplo, essas charities que são voltadas para as famílias que decidem interromper a gestação, né, por causas médicas. Eles fazem todo o suporte para essas famílias, né? Então, não, o meu problema foi que eu tive uma gravidez ectópica, né, que é a gravidez na trompa. Tem uma instituição de caridade só para gravidez na trompa, tem uma só para aborto espontâneo, tem uma para a população muçulmana, né, e que tem outras questões que impactam no luto, né, então, inclusive, quando a gente falar mais para frente da caixa de memória, a gente vai falar também que tem, né, um adendo que é dado da caixa de memória para
a população muçulmana, porque eles têm, né, outras questões específicas, e, enfim, a gente sabe que a população muçulmana é muito grande no Reino Unido. Enfim, então veja assim, né, eles estão, obviamente, lá na frente, então, mas eles começaram na década de 70, quando recentemente eu tive lá conhecendo, visitando, né, enfim, estreitando os laços e contatos, eles falavam: Heloísa, vocês estão onde nós já estivemos e olha onde nós estamos, então continue. É isso. Acho que não tem como ver tudo isso e não Uhum. querer trazer para cá. É. O que você acha, Luiz, assim, que fiquei curiosa, né, pensando assim, o que fez eles estarem tão já adiantados nessa questão? O que fez eles estarem adiantados, né? Eles têm, historicamente, uma cultura de movimento social, né? De participação social. Então, eu lembro, na época da pós-graduação, quando a gente estudava, né, as intervenções que não são recomendadas, a episiotomia, que é aquele corte no períneo. Eu me lembro, né, de passar, né, pela história, né, da episiotomia, por que fizemos, criamos e por que deixamos de fazer, né, por que algumas sociedades já deixaram, outras não, né, e foi no Reino Unido quando as mulheres fizeram toda uma movimentação em função da violência que é você ter o períneo cortado. Primeiro, você ter o períneo cortado, na maioria das vezes sem consentimento, sendo que não tem nem evidências, né? Então, quando as evidências científicas, né, quando a gente começa a falar de evidências, os estudos começam a surgir, começam a mostrar que, né, a episiotomia não só não melhorava o desfecho para o bebê e para a mãe, como ainda piorava. Por quê? Porque se você não faz a episiotomia, você tem a chance de ter períneo íntegro. Agora, com uma episiotomia, você vai ter em 100% dos casos um períneo lacerado, né, e que precisa ser depois costurado. Então, as mulheres conseguiram, né, e saíram de suas casas e se organizaram em movimento social para pedir que fazer uma episiotomia fosse considerado uma lesão corporal tão grave como você receber uma facada. É isso, você está tendo o seu corpo perfurado e muitas vezes sem consentimento. Eles comparavam a levar uma facada, é assim, né? Não adianta só pedir o consentimento, dá licença, eu vou dar uma facada em você. Então, a partir desse momento, né, quando conseguem se equiparar, né, e não é só você né, fazer com que a sociedade entenda que aquilo é uma violência, que aquilo, enfim, é uma lesão, mas também, em paralelo, toda a discussão que já vinha, né, de tirar o parto da posição horizontal, colocar na posição vertical, permitir que, enfim, a mulher se movimentasse, se alimentasse, enfim, aí, né, vem todo o pacote que a gente sabe que é o de você permitir o parto natural, né? É quase devolver para a mulher um protagonismo numa coisa em que ela é de fato protagonista, né? Exatamente. Então, eu acho que vem disso, né? Então, eles já têm o sistema de saúde deles é anterior ao nosso, né? O nosso é da década de 80, o nosso foi inspirado no sistema de saúde dele, né? Que é de 50, 60, acho que é 60, enfim. Porque, né, os estudos anteriores de atenção primária, rede, né, vão originando, aí é outra história. Mas eu acho que tem isso, né? E também nessa cultura de instituição de caridade permite que a sociedade, né, vai sendo apoiada e elas vão se tornando temáticas também. Então isso ajuda muito. Enfim, é toda uma outra cultura muito diferente da nossa cultura, que ainda que a gente tenha o nosso SUS, a gente ainda tem muito forte, né? Menor parte da população, mas é uma população que produz, que consome, que divulga demais essa cultura
que é capitalista, né, de sistema particular, de convênio, etc, etc. E ali não está previsto participação popular, né? A participação popular está prevista lá na política do SUS, enfim, tem muito marcas e registros culturais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante na questão de luto perinatal também, né? Porque quando a gente fala de luto, aí estou falando de luto de uma maneira geral, a gente tem que entender que o luto ele é muito pautado pela cultura. E a gente, nós, né, ocidentais, e principalmente, né, brasileiros das grandes cidades e grandes centros, em especial, a gente lida muito mal com o luto. A gente não fala de morte, a gente acha que falar de morte é mau agouro, não se prepara para morrer, a gente finge que isso não vai acontecer, e quando a morte acontece, né, a gente quer virar a página o mais rápido possível. Então, com isso, a gente vai silenciando os enlutados, né, de uma maneira geral. E aí, quando a gente está falando de um luto como o luto perinatal, que é um luto que é vivido, né, principalmente pela pessoa que está gestante, né, e ali pelo seu círculo familiar, que é um luto pela perda de uma gestação ou de um bebê, né, que o entorno nem se vinculou, nem conheceu, a gente invisibiliza muito. E aí eu acho que esse é um outro aspecto, né? O fato da gente invisibilizar o luto perinatal faz com que a gente não precise falar dele, né? Porque, enfim, é assim, Deus quis assim, todo mundo perde gravidez, né? Você é todo mundo. Você é jovem, daqui a pouco você engravida de novo. Pensa que foi assim, né? Já pensou se viesse com problema? Melhor perder agora. Já pensou perder depois que nasceu e que é maior? Então, essas falas, elas só corroboram e confirmam o tanto que a gente diminui, invisibiliza, não reconhece as perdas gestacionais e perinatais. Também é sobre isso, né? Sobre o que a nossa cultura faz, e ao fazer, a gente não dá nem espaço para que as pessoas falem, e se as pessoas não falam, a gente também não dá espaço para que a gente entenda que é importante ter uma política específica. Pensando aqui que tem um espaço para falar, e inclusive protocolo, cartilhas, tudo isso que você foi dizendo ajuda as pessoas a não só atinar que isso é um momento sensível, mas a suportar que aquilo seja angustiante, porque eu tenho cá para mim a interpretação de que esses profissionais da saúde que não dão conta de acolher, ou esses chefes que não dão conta de acolher, esses avós que não dão conta, também estão muito angustiados com a ideia daquilo. Assim, também estão muito assustados com a ideia daquilo, porque é uma coisa que é tratada como impensável, como é que eu vou pensar para dar conta de acolher, né? E aí trazer isso para a realidade ajuda essas pessoas a pelo menos não tratarem a coisa como impensável, porque a partir do momento que você fala que existe um protocolo para luto nesse momento, nesse contexto, né, no luto perinatal, você já está fazendo a pessoa pensar que isso é possível, lembrar que isso é possível, que esse luto existe, né? Já tem um fator aí. Eu fico pensando nas próprias famílias, como que elas lidam com os protocolos, né? Com essa ideia, por exemplo, de o bebê tá ou nasceu e morreu, ou já perde a vida, né? Dentro do útero, antes ali de nascer. Como que é para essa família também acolher a ideia de fazer a via de parto, fazer uma caixinha de memória, Como é a caixa de memória, inclusive, eu tenho tanta vontade de te ouvir falar disso. Fazer uma foto, né? Eu queria até, assim, homenagear esse episódio, assim, né? A uma amiga, uma grande amiga, que foi quem chegou para mim e falou, vocês precisam falar sobre isso, porque ela teve a perda, né? E ela falou, a gente não tem lugar para falar sobre isso. Foi a partir dela que a gente pensou, vamos falar sobre esse tema. Então ela falou assim, é um tabu que não se fala. E ela foi falando assim, né, o quanto que foi importante para ela ter tirado uma foto, ter colocado uma roupinha, ter rezado, ter tido esse momento, que isso ajudou muito ela depois. Estava falando o quanto que isso na hora é estranho, né? Quando te propõe isso naquele momento que acho que você também quer afastar. Não o bebê, mas a dor.
Sabe que é interessante? Depois que isso é um fato super comum, né? Depois que a pessoa, né, a família, o casal pede um bebê, eles começam a descobrir quantas outras pessoas do seu círculo, tanto familiar quanto, né, pessoal de amigos, profissionais, passaram por perdas e eles nunca souberam, né? Mas o mais chocante é a família, né? Descobrir que minha mãe perdeu, descobri que minha avó perdeu, minha tia perdeu, minha prima lá que mora longe perdeu. Aonde que estávamos todos, né, quando isso aconteceu, que isso sequer foi, né, enfim, compartilhado. Então, para a gente ver como a gente não dá espaço mesmo, né? Então, só de novo confirma o que a gente já vinha falando a respeito, né, de ser um luto muito do não reconhecido, né, e do minimizado. Eu acho que talvez valia a pena a gente entender, né, eu acho que 2 aspectos antes, que são mais, vamos dizer assim, teóricos, né, dessa questão do luto perinatal. Primeiro, que o luto perinatal, ele é um luto que acontece dentro desse contexto maior da saúde reprodutiva, né? Então, quando a gente está falando em saúde reprodutiva, a gente tem muitos acontecimentos, né? A gente está falando da vida reprodutiva de uma pessoa que pode engravidar, né? Estamos entendendo que hoje a gente tem, inclusive, né, homens trans engravidando, né? Que bom que a gente está até considerando e falando, porque se a gente não fala nem das mulheres, né, que estão com, né, tradicionalmente mulheres engravidando, os homens trans a gente fala menos ainda, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem um útero e que ela pode engravidar, ela vai ter muitas possíveis vivências de luto ao longo da sua vida reprodutiva, que passam tanto pela tentativa de engravidar e não querer engravidar, ou das gravidezes indesejadas, né? E toda a questão que envolve, né, essa semana, uma semana especial para a gente, né, a respeito desse tema da interrupção da gestação, né, Não tem como depois, não lembrar disso. todas as questões que envolvem a gestação, parto, pós-parto, puerpério, aleitamento, né, e depois climatério, menopausa, né, entendendo que vida reprodutiva começou lá na menarca e eu que já fui direto para a questão de não engravidar, né, mas é isso, é da menarca à menopausa, um pouco antes, um pouco depois, a gente está falando de vida reprodutiva e de lutos possíveis, né, e o luto perinatal é um dos possíveis lutos. Pessoas com útero podem viver ao longo da sua vida reprodutiva. Então, a gente já está falando, né, de lutos num corpo que também é um corpo que não é muito, que é bastante subjugado na nossa sociedade, né? Já visto que a gente está vendo de discussão nessa semana sobre a tentativa de criminalizar, inclusive, crianças que, né, engravidaram frutos de um estupro. Então, a gente já fala de um contexto que ele é um contexto bastante, vamos dizer, desfavorável à pessoa que está vivendo o luto, né? E aí, além disso, né, então, quando a gente vai para a questão que envolve o luto perinatal, a gente fala luto perinatal, mas entenda, né, perinatalidade é um contexto que a gente usa, né, é um termo que a gente usa, né, na epidemiologia, em várias outras, né, no judiciário, e em várias outras áreas, né, para definir aquele momento em torno ali do nascimento de um bebê. Os abortos espontâneos, eles não seriam entendidos como um luto perinatal. A gente é que condicionou a falar luto perinatal e englobar tudo, porque senão a gente vai ter que ficar falando o luto pelo aborto, o luto perinatal, o luto neonatal, etc. Né? Então, a gente, por convenção e para facilitar a comunicação, né, traz tudo a rebote, né, de luto perinatal. Mas a gente tem que entender que, na realidade, a gente tem momentos, né, e é bastante bem definido, né, o que é a perinatalidade, o que não é perinatalidade, eu vou falar disso, né? Então, só para finalizar a questão do luto, então a gente não pode, por exemplo, olhar para uma mulher
que está tentando engravidar e não está conseguindo, né? A gestação não está acontecendo, e não olhar para essa mulher e entender que ela está passando por um luto, né? Ah, mas não se compara perder um bebê. Primeiro, a gente não compara a luto. Segundo, né, se a gente for, então, vamos esmiuçar aqui, só para fins didáticos. Então, tá, o luto pela perda de uma gestação de um bebê é um luto agudo, né? O luto pela gestação que não vem são 12 meses de luto que vão se acumulando ao longo de anos, décadas, etc. Vai me dizer qual luto é pior, melhor? Primeiro que a gente não vai cair nessa falácia, né? Mas não dá para comparar. Né? Ele também é um luto tão complexo quanto o outro luto, e muito mais inviabilizado, tanto que a gente fala, não vem comparar com perder um bebê. A mesma coisa por outros lutos nesse momento. Agora, quando envolve o luto pela perda de uma gestação ou de um bebê, a depender de quando aconteceu essa perda, a gente vai ter uma coisa, né, segundos após o nascimento do bebê, ou a finalização da gestação, seja de forma natural ou né, instrumental, cirúrgica, a gente vai ter o puerpério. E esse puerpério, ele complexifica tudo, né? Porque quando nasce um bebê saudável, que a amamentação flui, né? Passar pelo puerpério são mares, né? Difíceis de se navegar, né? Imagina quando a gente está passando por isso de colo vazio. Né? A gente está passando isso com um corpo que não entendeu que o nosso bebê morreu e está produzindo leite, né? Quando a gente está passando isso, vivendo um luto, e a gente não sabe onde começa, onde termina o luto, puerpério, né? Enfim, a gente só sabe que tudo fica muito, muito mais complexo, principalmente em sociedades que acabam não validando ou invalidando mais como a nossa tem ainda feito, né, em muitos contextos. Então, eu acho que é importante entender, né, porque a gente vai tendo aí algo que vai definindo e caracterizando. Então, é óbvio, se você tem uma perda gestacional lá muito, né, descobri com 5 semanas, perdi com 6 semanas, né, você não vai ver o puerpério, você não vai ver a produção de leite, mas eu já vi mulheres que perderam com 11, 12 semanas e produziram leite, e tiveram que se haver com isso. E eu fico pensando que mesmo que não se produza o leite, se produz outras coisas que vão dando essa sensação de colo vazio que você falou e que, nossa, senti uma dor tão grande na hora que você falou isso, sabe? E aí eu ainda tô com a caixinha de memórias na cabeça e me deu a impressão de que ela talvez venha numa tentativa de deixar o colo um pouquinho menos vazio. Você sabe que caixa de memória, ela é um recurso que enlutados usam, né? Eu mesma, o meu filho mais velho, o pai dele morreu, ele tinha 3 anos e 4 meses. E eu, intuitivamente, montei caixa de memória para ele do pai dele, né? Porque o que eu pensei? E eu não estudava luto, eu tinha tido um aborto espontâneo, mas não estava ainda sensível a isso. Aliás, eu nem trabalhava com psicologia naquele momento, eu estava trabalhando muito mais voltada para a educação. Mas o que eu fiz naquela época, né? Eu pensei, não, eu acho que ele precisa ter alguma lembrança do pai dele. Montei uma caixinha que eu entreguei, uma caixinha que funcionaria para uma criança de 3 anos, 4 meses, né? Por aí. E eu montei uma caixona que eu dei há 1 ano e pouco, que é uma caixona para quando ele crescesse e ele quisesse descobrir e conhecer quem é o pai dele. Então, conforme eu fui guardando e organizando as coisas, eu fui selecionando coisas que, pelo menos a mim, me lembrava o pai dele, que eu achei que ele fosse interessar. A agenda de telefones, que a gente tinha naquela época, que não era no celular, onde ele ia ver a letra do pai dele, né, o número do pai dele. Né? Vocês já pensaram que hoje a gente não conhece a letra das pessoas? Né? A gente casa com uma pessoa, a gente não conhece a letra da pessoa, se bobear, né? Quando que a gente vê a pessoa, a gente só conversa por tecla, né? Roupas, coisas, né? Enfim. E aí, caixa de memória já são recursos que a gente usa, né? Que a gente pode usar e que a gente já usa intuitivamente, etc. E considerando na perda de uma gestação ou, né, de um bebê, a gente tem pouco ou quase nada lembrar esse bebê, né, que ele praticamente a gente não tem nada de concreto, né? Pensa numa perda gestacional precoce, a gente tem ultrassom,
A gente, quando tem ultrassom, às vezes é no primeiro ultrassom que a gente descobre que o bebê morreu, às vezes nem chegamos no primeiro ultrassom. Então, a caixa de memória, ela funciona para a gente, né, tornar concreto, para a gente ter o que pegar em perdas muito precoces, né, pode guardar do exame do positivo, a gente pode, então, né, estimular, né, que a pessoa, pensando aí, né, num profissional de saúde mental que recebe esse paciente, né, essa pessoa, o que ela pode fazer? Estimular que ela escreva, estimular, né, que ela guarde esses exames, que ela guarde coisas que ela imaginou que ela, né, usaria, que seria do seu filho, né, que ela escreva coisas, enfim, né, é muito difícil, mas a gente consegue montar caixas de memória, sim. Plantar, né, você ter uma planta crescendo, né, que representa aquele filho, enfim. Agora, conforme a gente vai tendo perdas, né, de gestações mais, né, de gestações de bebês maiores, a gente começa a ter condições de coletar essas memórias junto ao próprio bebê, né? Então, a gente ajuda, né, inclusive, a prepara as famílias para ver o seu bebê, mesmo que seja um bebê de 12 semanas, né, para tirar foto do bebê, por mais mórbido que as outras pessoas que não têm envolvimento e relação nenhuma com a família e com o bebê possam achar, né, para aquela família é o filho dela e às vezes, né, ela até não está preparada naquele momento, mas a gente pode orientar que ela peça a alguém que tire, depois no momento oportuno ela tem acesso a essas imagens, né, e outras coisas como essas que vocês já falaram, né, então, digital de pé e mão, se é um bebê com cabelo, né, então uma mecha de cabelo. Aqui no Brasil, né, o povo ama o carimbo da placenta. É um pedaço, né, importante também. Isso, é bebê, né? A gente fala, placenta é o bebê. Tanto que a gente examina a placenta, né? Às vezes, quando a gente precisa, né? A gente, o que será que esse bebê morreu? A gente também examina a placenta, enfim. Aí, nessa caixa, você pode colocar roupinha, quando é o caso, pulseirinha, cartas e cartões da equipe, faz toda a diferença, porque para a família, né, mostra que aquele bebê existiu para aquelas pessoas, que ele não foi só um número, né? Mais um, vivo, morto, morto. Né? Um bebê. Então, nossa, as cartas e cartões fazem um sucesso, né? É uma das coisas que, quando eu recebo o paciente, eles sempre falam, né? Nossa, eu fiquei tão feliz, você precisa ver que carta linda que a equipe escreveu, né? Eles lembravam, eles relatavam, eles contavam como tinha sido, como era o meu bebê. E, então, assim, a caixa de memórias, ela vai permitir as memórias que são físicas, né? Ali, que eu posso pegar, olhar, mas tem muitas outras memórias. E o protocolo de luto perinatal, ele se debruça em memórias, né, de todas as ordens. Então, a caixinha garante as físicas, mas a forma como se deu a comunicação, a continuidade do cuidado, isso vai fazer outros registros de memória que são tão importantes quanto, né, as memórias que eu tenho do meu bebê. E se você for pensar numa família que perdeu ali com 5, 6 semanas, que não tem quase nada de memórias físicas concretas, mas essas memórias, né, de como foi comunicado, de como ela foi cuidada, etc., essas são as memórias que ficam, né. Além disso, são aquelas memórias que, quando a família tem a possibilidade de estar com o seu bebê, né, de passar horas ou dias com seu bebê, são aquelas memórias que é isso, né, que você não consegue registrar, talvez com um vídeo, alguma coisa, mas que é o peso do bebê no braço, o cheiro do bebê, a emoção que você sentiu, a emoção que o outro que veio conhecer o bebê sentiu, né, a sensação de respeito e de estar vivendo, né, um momento de se vincular ao seu bebê, porque é sobre isso. A gente fala, melhor não ver o bebê para não vincular, para não sofrer. O vínculo já existe, a gente só vai concretizar esse vínculo ali com esse bebê, então permitir que ali aconteçam coisas que, se não acontecerem naquele momento, a gente não tem como voltar ao tempo.
porque alguém se arrependeu, ou enfim. Então, ali é o momento, e na sequência, ou paralelamente, enfim, se despedir do bebê, né, dignamente, né, e sentir, estar preparada para enterrar, cremar, enfim, né, para ficar separado dos bebês. Se a gente for ver, né, aí vocês me perguntam, quanto tempo que você acha que deve ficar com o bebê, que o meu protocolo deve oferecer o bebê para a família? Lá no Reino Unido, 72 horas é o tempo máximo, porque passadas 72 horas, você já começa a ter muitas mudanças, né, no corpo do bebê, e que, enfim, são esperadas para um bebê que já está sem vida. Por isso que eles têm a suíte, por isso que eles têm os berços refrigerados, tudo isso faz parte da política, e tudo isso a maioria das instituições tem. Mas, se a gente for, né, então, a gente gosta muito, né, quando esse povo que estuda parto, assistência obstétrica, né, esses fenômenos, né, a gente gosta muito de ir para fora, né, dos cenários e buscar nas outras espécies, né? Vocês já devem ter visto, e acho que aconteceu recentemente, a macaca não sei o que está carregando o seu bebê há 3 dias, 5 dias, 1 semana, 10 dias. A baleia, o golfinho, agora eu não lembro, acho que era uma baleia, uma orca, carregou o seu bebê e aí todo dia tinha notícia, a baleia continua carregando o seu bebê morto, a baleia finalmente deixou o seu bebê. É isso, né? Se a gente vai, né, e sai da nossa espécie e a gente vai ver nas outras espécies, não tem um tempo, né? É óbvio que também não tem toda essa intelectualização para entender que o corpo entra em decomposição, etc, etc. Mas o tempo do luto, o tempo da despedida, ele não tem muito como a gente ser medido, né? A gente que tenta controlar minimamente até para evitar essas memórias tão complicadas que seria você estar ali com o corpo em decomposição, né? Ainda mais pensando num país como o nosso, né, que é muito quente, diferente ali do Reino Unido. Enfim, se você, talvez a gente não precise, ou não possa, ou não consiga permitir 72 horas nesse contexto atual, em que a gente não tem berço refrigerado, não tem política, etc, etc. Mas a gente consegue deixar mais de um dia, né? A gente consegue permitir que essa família viva, dê banho no bebê, quem precisa e deseja batizar o bebê, batiza o bebê, chama os familiares, amigos, irmãos para conhecer o bebê, dorme com o bebê, acorda com o bebê, troca roupa com o bebê, canta para o bebê, nina o bebê. Pessoas que desejam colocar o bebê no seio, o bebê não vai mamar, mas ela vai sentir o que é esse bebê, né, com o seio dela, o seio que está produzindo leite, entende? São coisas que é isso, não sou eu que vou dizer que está certo ou está errado. Isso deve estar certo, porque está todo mundo fazendo com o bebê vivo. Por que eu não posso fazer com o meu que morreu? A diferença é só um coração que não bate. Tirando isso, nós estamos falando de um filho, né? Um filho que essa família tem expectativas, tem todo um sonho, enfim. Dá dignidade, né, para a família, essa impressão, assim, que dá dignidade para tudo que foi construído até ali. Você falou do bebê da gestação, Nick, que faleceu, sei lá, que a mãe fica sabendo, né, da perda com 6 semanas. 6 semanas, uma pessoa que está querendo um filho, não são 6 semanas, né, já tem toda uma criação, né, de um espaço psíquico mesmo, né, às vezes já até comprou um sapatinho, já contou para as pessoas mais próximas, né, então tem que dar, acho que, dignidade para tudo isso. E eu falo que é para a mãe, pai, família, e é para o bebê, não é porque ele está morto, porque ele também não tem, é que ele pede, não, a gente não precisa respeitar ele, né, ou não precisa estar atenta a ele, é para ele também, né, então você imagina, ainda hoje em muitas instituições, esses bebês, eles são guardados em saco plástico, e quando a família quer ver o bebê no saco plástico, desce lá o saco plástico, abre o saco plástico, tira o bebê, entende? Ou coloca o bebê pequenininho numa luva e entrega para a família. Você quer levar o seu bebê para casa? Tó.
Meio assustador, assim, eu vi um relato de uma pessoa que eu conheço que perdeu um bebê e falando assim que uma coisa me pegou muito no relato dela, assim, de que a pessoa, ela sentiu muito a troca brusca e repentina do termo bebê para o termo feto. Uhum. Eles mudam, bebê é mais vivo que feto, né? E que foi muito doído. E aí eu fiquei aqui pensando que nessa lógica da coisa ser mais digna, até, não sei se faz sentido assim, mas o que me vem é que pode ser protetivo, inclusive das relações ali, porque tem muita história mesmo do casal não suportar aquilo junto, né? De como isso fica para os próximos possíveis filhos, né? Que venham depois e tem essa coisa meio fantasmagórica ali, mas não dita e não vivida também. Que chega, e eu acho que cuidar disso, que isso seja digno, que isso seja respeitoso, como vocês estão falando, me transmitiu essa sensação de que isso protege um pouco, não garante nada, é óbvio, mas protege um pouco essas relações e a relação da pessoa com a experiência dela, sabe? E aquilo aconteceu, né, gente? Uhum. Gente, aquilo aconteceu. Então, Sim. assim, o que a gente fez por muito tempo é fingir que aquilo não aconteceu. Então é isso, as pessoas descobrem que a mãe perdeu ou que teve um irmão que nasceu, e aí muita coisa, muita ficha começa a cair, né? Uhum. Muita Era uma coisa meio coisa assim, começa a fazer sentido nesses sim. segredos familiares, essa sensação que tinha alguma coisa, mas que eu não sabia o que era, né? Então, quando a gente vive, permite que todos vivam e mantém viva essa memória, eu não estou falando que... E aí eu acho que cada um tem que fazer, obviamente, a sua maneira, o seu jeito, dentro daquilo que dá conta. Enfim, uma coisa é eu não fazer porque aquilo não faz sentido. Para mim não faz sentido incluir as minhas perdas gestacionais como filhos, nomeando, perdi filhos, né? Filhos, para mim, são esses meus dois que nasceram, né? Mas foram perdas muito precoces. Então, para mim, é como se no meu status ali, que é, enfim, intuitivo, inconsciente, é gestação e filho. Tentando explicar algo muito difícil que eu nem sei se dá para explicar. Eu considero que eu perdi gestação, mas dizer que foram filhos, né? Eu até falar, seria nome tal, mas eu não tenho essa vivência pessoal, e olha que eu trabalho com isso e valido e acho, mas conheço muitíssimas pessoas que, sim, né, cada uma dessas gestações perdidas, inclusive precocemente, ou às vezes até esses embriões que foram transferidos e não evoluíram para uma gestação, fruto de um tratamento, todos têm um nome, né? E todos têm a sua história, né, ali validada. E quando isso acontece, isso faz sentido, né? E isso está dentro da história daquela família, é ok, porque enfim, é a história daquela família, que nem meu filho, ai, coitado, mas você fica falando de morte, ele perdeu o pai dele morreu. Como que eu não vou falar de morte com ele? Eu vou fingir, eu vou começar a falar de estrelinha, de não sei o quê, ou tentar infantilizar, romantizar, minimizar. Eu tenho que falar de morte com ele. Talvez por isso que hoje eu fale de morte também, né? Eu acho que não coloquei isso na minha apresentação, mas obviamente que isso faz todo sentido, né? Na minha história pessoal. E é isso, você não precisa ficar cantando parabéns, né? É porque então você valida e entende que você teve esse filho, etc. Não é isso, de novo. Mas se você acha que tem que cantar parabéns, cante parabéns, né? Se isso faz sentido para sua família, para as pessoas ali, tudo bem, né? A gente precisa avaliar caso a caso. Mas assim, entenda que fingir que não aconteceu, né? É isso, gera esses segredos, né, que a gente bem sabe, o peso que eles têm, o preço que as pessoas pagam. Mas a importância que tem é a história ter lugar. E eu acho que é importante o que você está falando, porque a ideia não é ter um protocolo para generalizar. Isso. O protocolo é para poder olhar o caso a caso, para poder ver que é importante olhar para isso. Não que todo mundo tem que ser igual. O pessoal que estuda luto, que está escutando aqui, então, talvez esteja desde o começo, protocolo e luto não combina, luto não tem nada a ver com protocolo. Concordo, de fato, luto não tem nada a ver com protocolo. E em protocolos de luto perinatal, a gente sustenta essa ideia de que luto não tem nada a ver com protocolo, porque a gente não está amarrando, né, o luto da pessoa.
né? Então você tem que fazer isso, tem que ver o bebê. Põe um bebê. Ah, você não quer ver? Não, precisa ver, porque senão você vai ver como você vai ficar pior depois. Traz o bebê, coloca aqui, deixa aqui. Não é isso, né? É trocar uma violência por outra. São janelas de oportunidade que, se a gente não deixar, né, minimamente aberta ali, e aí eu acho que vem uma coisa que eu tenho elaborado, né, e recentemente, né, inclusive quero publicar, né, já trouxe isso num capítulo de livro que vai ser lançado, mas agora quero publicar essa ideia mesmo de que a gente precisa, de que a gente tem um tripé que é fundamental na questão do luto perinatal, né, de protocolos de luto perinatal, que é oportunidade. Então oferecer oportunidades. Se a pessoa vai aproveitar, eu não sei, a gente não sabe qual é o contexto, mas eu ofereço as oportunidades. A gente pode falar depois disso com mais detalhe. Tempo, né? Então, não adianta eu dar oportunidade e falar, você tem 20 minutos, porque o morgue vai vir aqui e aí ele vai cobrar. Eu tenho, depois que o bebê morreu, 2 horas para entregar o bebê lá no serviço de vigilância lá, e não adianta, né? O que a pessoa vai fazer 20 minutos? Né? Não tem como você, né? Não tem oportunidade. Então, você precisa tempo, você precisa oportunidade, você precisa privacidade. Né? Não adianta eu dar tempo e oportunidade com uma família ao lado que está ali com seu bebê vivo, chorando, com dificuldade de amamentar, recebendo visita, e eu lá com meu bebê morto. Então, eu preciso que essas 3 instâncias estejam operando simultaneamente. Mais do que eu compartimentalizar, é oferecer e partir disso. Se eu ofereço, se o espaço é privativo, se eu ofereço um tempo, né? E é tempo mesmo, é hora corrida, é entender que talvez a primeira oportunidade que eu ofereça de ver o bebê, por exemplo, essa pessoa vai falar não, mas isso não significa que esse não, ele vai valer daqui 1 hora ou daqui 2 horas. Ela está sob efeito do trauma, ela está sob efeito de anestesia, às vezes, ela está, né, enfim, ela precisa de tempo para processar. Às vezes a gente precisa, né, de uma outra pessoa que olhe o bebê. Então a gente fala, né, às vezes a família precisa começar a olhar para o bebê a partir do olhar do outro. Então o outro olha, conhece, fala, ah, ele é tão lindo, você precisa ver a boquinha, a mãozinha, ele parece tanto fulano com ciclano. E aí você começa, né, a família que está completamente impactada, talvez até traumatizada pela notícia, pela vivência do nascimento, ou o que quer que seja, ou até pela complicação que gerou o óbito, ou pela assistência, ela está escutando um monte de bebê chorando, ela sabe que o dela não vai chorar. Mas aí ela tão impactada, diz que não quer, que aquele não é o filho dela é um bebê vivo, e aquele é um bebê morto, ela não quer, essa fala super corrente. Mas aí o outro que vai lá e olha e traz, faz com que ela comece a se aproximar e entender que é o filho dela, e a começar a formar, identificar e reconhecer como filho, e aí ela, né, se sente um pouco mais encorajada para chegar próxima, às vezes começa a ver no pezinho, até conseguir chegar no rostinho, até pegar esse bebê no colo, e aí, para isso eu preciso tempo, né? Eu não posso estabelecer no relógio. E aí, uma vez com o bebê, eu oferecer as possibilidades. Nossa, que esquisito dar banho num bebê morto. Gente, é o filho dela, ela planejou dar banho, ela comprou banheira, ela comprou sabonete, ela imaginou sentir o cheiro do bebê dela de sabonete, porque os bebês têm o cheirinho de sabonete, né? Então, por que ela não pode dar banho, né? Por que esse bebê não pode ser banhado? O que impede isso? E eu entendo que a coisa vai muito mais aí nesse caminho do respeito. Do respeitar o que a pessoa, o que fizer sentido pro outro. Né? Que a hora que a gente fala assim, parece meio óbvio, mas tem cá pra mim que tá nada óbvio. E quando a pessoa não quer ver o bebê, né, a caixa de memórias, ela tem um efeito muito importante, porque muitas vezes ela não quer, ela não conseguiu, mesmo com oferecimento de tempo, né, e de oferecimento, quer ver o bebê, daqui a pouco quer ver o bebê, você não quer lá, é importante, veja bem, não. Existe uma revisão sistemática que diz que famílias que vêm e seguram o bebê têm um processo, né, melhor no luto, etc. Não. Mas
o que, pelo menos a minha experiência, eu posso dizer é que até hoje eu não escutei nenhuma família que não viu o seu bebê, seja lá por qual motivo, porque não quis, porque não deixaram, porque ficou muito grave, inconsciente, então quando, né, voltou à consciência, o bebê já tinha sido enterrado, desses mais variados contextos, seja lá quais forem, de não querer ver o bebê. Eu não conhecia ainda, eu já conheci muita gente, né? Seja porque eu atendi, seja porque eu dei aula, seja porque eu participei de grupo, seja porque as pessoas, né, eu estou dentro do assunto. Não conheci ninguém que falou assim, olha, não quis ver, ou não me deixaram ver, e eu acho que foi a melhor coisa. Todo mundo, né, na melhor das hipóteses, fala, às vezes eu fico na dúvida, será que eu não tinha que ter visto? Eu acho que eu fiz o melhor, porque na hora eu acho que ia ser muito agressivo para mim, mas hoje, se fosse hoje, eu acho que talvez eu iria tentar ver. No mínimo isso. Isso quando a pessoa não diz, não, me arrependi, imagina, né? Eu não imaginava o que seria. Por quê? Porque no processo do luto é isso, né? Faz falta, a gente vive luto lembrando da pessoa, né? Não é à toa que a gente vai para velório e fica, nossa, lembra quando fulano fez isso? Nossa, eu ouvi a música, agora a música que ele gostava não me sai da cabeça, e ver fotos e etc, etc, né? Então faz falta. Então a caixa de memórias, inclusive com fotografias, e ser oferecida na alta. Em geral a gente, né, ou estimula que a família faça, ou faz pela família e oferece na alta. E se a família não quer levar, a gente dá todo o contato. Essa pessoa, telefone, e-mail, WhatsApp, endereço. Endereço não, mas enfim, né? Endereço ali na sala. A gente dá todas as informações que essa pessoa, essa família precisa achar que chegou o momento, se chegar esse momento, vier buscar a caixa. E eu arrisco dizer que o momento vai chegar e vai ser rápido, né? Os gestores que falam, imagina, não tem espaço para mais nada, agora você quer que eu fique guardando caixa? Eu falo, eu acho que você não vai guardar por muito tempo. Eu acho que a gente precisa ir caminhando para o fim do episódio, mas com uma sensação de que tem tanta coisa ainda para ser dita, sabe, Heloísa? Eu vou tomar aqui a liberdade, né? Nem falei isso com a Rô, mas de te convidar para uma parte Uma 2. próxima. Sim, para a gente seguir, sabe? Assim, ir pensando a partir disso, eu imagino que tudo isso que você foi dizendo também possa suscitar muitos pensamentos nas pessoas, e aí eu queria, né, até fazer um convite que essas pessoas vem falar com a gente, vem falar com você, né? Na caixa de comentário também a gente pode dar espaço para você colocar seu contato, mas para a gente até seguir com essa conversa, para que isso tenha sido assim, uma sementinha mesmo, né? Porque o sentimento que eu tô aqui agora é que a gente falou assim de muitas coisas, mas que tem muito a ser dito e que tudo isso é abrir espaço para falar de uma coisa que ninguém mesmo fala sobre e que justamente por isso talvez o protocolo se faça importante como oportunidade mesmo, como lembrete, talvez. E que, no fundo, acho que se dá espaço para isso e tempo, a gente vai encontrando dentro da gente o desejo de falar sobre, né? Acho que como a Carol está falando, vontade de perguntar várias coisas, da gente ficar aqui conversando. Imagino que quem está ouvindo também. A gente pode, inclusive, falar especificamente de protocolo, porque isso que a gente falou foi muito mais de luto perinatal, bases teóricas, né, necessidade e importância de protocolo, mas falar bastante, né, concentrar na ideia do protocolo, ou talvez em como que essas famílias também, né, vivem, né, e esse processo pós-perda de bebês, que eu acho que é o que nós, pelo menos profissionais da saúde mental, mais nos deparamos, né? Temos sim alguns de nós que estamos, né, dentro das instituições, mas a maioria vai se deparar depois, né? Quando essa família busca algum tipo de apoio, ajuda, psicoterapia, análise para lidar com tudo que viveu. Então, temos inclusive já todo esquematizado um próximo episódio. Para mim já tá tudo esquematizado. Parte 2, e é isso aí. Aguardem que vai vir. Vamos para nossa caixa de Pandora? E aí, Heloísa, o que você tem para indicar para nós? Olha, o meu livro para profissionais é Como Lidar Luto Perinatal, né, meu e da Carla. Eu quero só fazer uma ressalva para aqueles profissionais que também são enlutados pela perda de uma gestação e de um bebê.
caso seja uma perda recente, eu recomendo que talvez espere um pouco, caminhar aí, né, pelo seu próprio luto e se sentir preparado para ler a respeito dessas possibilidades e oportunidades e que talvez não tenha sido oferecido a você e você não tenha vivido. E meu medo maior é que isso seja um gatilho, né? Então, eu sei que são famílias, né, que estão procurando o meu livro e eu detecto isso no contato, porque eu agora não estou com nenhum exemplar porque terminou, a gente está agora imprimindo mais. Mas eu vendo e com dedicatória, mas a editora também vende. E aí, quando eu detecto que são famílias, né, pais enlutados, eu sempre recomendo, né, busca tal livro, tal livro, tal livro, que são, né, de pessoas enlutadas que estão contando sobre as suas perdas, porque esse é um pouquinho mais técnico, e eu tenho muito medo que seja mais um gatilho dentre tantos que os enlutados já têm que viver, principalmente enlutados pela perda de gestação e de bebê, né? Então, aí para aqueles profissionais que também passaram, né, pela perda de um filho, eu sugiro parar, dar uma pensada, né, e talvez entender que possa ser uma leitura super importante, sim, mas que talvez no momento futuro, né, mas para aqueles profissionais que, né, julgam que estão aí ávidos mais por conhecimento e para entender e conhecer, acho que é um bom ponto de partida. Sim, também é um filho, né? Esse livro, então eu acho ele lindo, como todos os meus outros 2 filhos, né? Só vou falar bem dele, mas enfim. Mas eu acho que recomendo porque tem um artigo que está publicado, que já é, né, um próximo passo, com mais detalhamento, mas é um artigo científico, tá até em versão em português, né, tem até a proposta do protocolo sistematizada, mas enfim, eu não sei se é o caso. Quem quiser, depois eu também posso passar para vocês e vocês divulgam, tá? Então, mas além do meu livro, para quem quer ouvir a perspectiva dos pais, tem vários livros, eu posso depois encaminhar para vocês, né, para que vocês possam colocar, né, no Instagram, porque são livros muito bons, muito bonitos, né, delicados, profundos, verdadeiros, e que isso faz muito sentido para quem é enlutado, né, entender, se reconhecer, entender que aquilo que está vivendo não está vivendo sozinho, que outras pessoas viveram, que aquilo que está sentindo e pensando não é loucura, que faz parte do luto, porque outras pessoas também estão se sentindo, enfim. Então, aí, livros tem bastante, tá? Eu deixo meu livro. E vídeo, né, filmes, eu quero recomendar um filme muito poderoso, forte, estejam preparados, porque é um mar de gatilhos, mas eu trabalho com ele direto na formação profissional e eu acho que ele é um excelente pontapé aí para desestruturar, para a gente depois começar E aí eu não estou falando nem de protocolo, eu estou falando de luto perinatal, compreender, né, a complexidade do que né, viver a perda de uma gestação de um bebê. Ele é um filme que está na Netflix, que chama Pieces of a Woman. Seria minha indicação também. É muito bom ele, né? Bom, é muito forte, nossa. Também tem documentários no YouTube, tem o Segundo Sol, feito por um casal enlutado, que também fez o seu próprio relato e entrevistou outras famílias, né? Tem relato de irmãos, e ele eu acho que é o precursor do luto perinatal, é anterior ao livro, né? Acho que ele é de 2015, 2016. E tem o Colo Vazio, que também é mais recente, que é um grupo, né? Acho que elas são enlutadas que participam de um grupo, né? Se eu não me engano, do Instituto de Luto Parental. Eles gravaram, né? Então ali tem gente com muitos tipos de perdas, né? Aborto espontâneo, aborto tardio, perda de gestação, né, durante a gestação, óbito neonatal, enfim, várias coisas. Esse também é um documentário. Também, Colo Vazio também tá no YouTube. Acho que seria isso.
Eu acho que a gente pode, se você não se importar de mandar essa lista para nós, Heloísa, dos livros, a gente pode compartilhar tanto a lista dos livros quanto documentários, vídeos, com as pessoas que acompanham a gente pelo Catarse. A gente tem um grupo de apoiadores no Catarse, que é um projeto de financiamento coletivo, e aí a gente manda toda segunda-feira após lançamento de episódio, vai uma newsletter para eles. E aí a gente vai colocar na newsletter para eles, assim, esse conteúdo todo, que tem muita coisa, muito rico. Rô, você tem alguma coisa que você queira indicar além desse filme? Primeiro, eu pensei a mesma coisa, já que te agradecer, Heloísa, por tantas referências. Os nossos apoiadores do Catarse vão ficar felizes. Eu pensei no filme Pieces of a Woman, porque vou só reforçar a indicação da Heloísa. Acho que é um filme pesado, forte, mas muito bonito também, né? A gente acompanhar, assim, o processo do luto, né, da mãe, principalmente. Vou falar uma coisa que a Heloísa não falou, e essa minha amiga falou que ajudou muito ela no processo, que é o Instagram do Grupo Colcha. Ótimo. Né? Que é um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal, que tem várias histórias, vários relatos. Eu acho que isso é muito importante, né? Pensando assim, uma coisa que a gente não falou, mas o quanto é importante grupos de apoio com pessoas que já passaram, né, pela mesma situação. Eu acho que os livros que você vai citar vêm nesse sentido, né? O Instagram também, aproveitar essa rede num bom sentido, de poder fazer também contato com pessoas que estão distantes. Todo sentido, grupo de apoio. E acho que, por exemplo, quem está em cidades às vezes muito pequenas, né, que às vezes não tem tudo isso que a gente está falando, poder ter acesso ao grupo coach, eu acho que pode ajudar bastante. Sim, tem uma lista de grupos de apoio espalhados no Brasil todo, norte, sul, leste, oeste, pessoas assim incríveis, na grande maioria das vezes mães e pais enlutados, né? Então assim, tem muita dica e muita referência, e são assim, eu acho que de fato, né, boias salvadoras aí para as famílias enlutadas. E você, Carol? Eu queria indicar uma música que ficou ouvindo muito na cabeça, era que a gente estava pensando sobre o tema do episódio, que é a música do Chico Buarque, que tem uma gravação dele com a Zizi Posse, que chama Pedaço de Mim, que é muito, muito, muito sobre o luto, na verdade, como um todo, né? Doída, mas linda. Vai já para a nossa playlist. A gente tem uma playlist, Heloísa, no Spotify com as músicas que a gente cita aqui de vez em quando. Que legal, que coisa boa. A gente põe ela lá. Tá lá, músicas, desculpa o áudio longo. Então, vou ter que deixar mais uma indicação. Eu não lembro o nome desse cantor, ele é de Araraquara, cantor e compositor. Tem várias músicas sobre o tema, porque ele escreveu uma primeira música a pedido, acho que foi a pedido, de um grupo de apoio de Araraquara, que é coordenado pela Perla, que é uma mãe lutada, e esse grupo de apoio chama Transformação. E aí ele depois, assim, né, ele é muito delicado e tem umas músicas lindas, e aí ele fez essa primeira música que viralizou, assim, e agora tem outras sobre o tema. Depois eu vou passar, então, o nome dele. Ai, pena que eu não me lembro agora. Aí vocês podem colocar na playlist. Sim, ótimo. Passa sim. Coloca lá. Eu queria também, eu fiquei lembrando muito essa coisa da gente falar sobre o cuidado, sobre o respeito com a dor do outro e tudo mais, de um vídeo que eu acho que eu citei aqui no primeiro episódio do podcast, que é um vídeo que fala sobre empatia e simpatia, da Brené Brown, que ficou muito famosa, bem depois, o vídeo era bem anterior à fama dela. Esse eu também vou mandar lá para os nossos apoiadores, mas ela vai fazendo assim, colocando o que é empatia, o que é simpatia, e qual que é a diferença, e sobre perguntas que de fato abrem espaço para respeitar a dor do outro, vai colocando esse tipo de conteúdo, eu acho que ajuda também a pensar. Era outra indicação. Que legal. Assim como esse episódio, né? Que eu acho que vem para poder mostrar a importância da gente ter empatia, né, da gente procurar saber mesmo, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, que esse assunto possa aparecer, porque provavelmente a gente também não sabe que a tia, que a avó, que a mãe já sofreram uma perda dessa, porque às vezes a gente não pergunta, né? Tem acho que é o Rubem Alves, né? Que fala que tem muito curso sobre oratória, e que deveriam ter mais curso sobre escutatória. Então, acho que uma escuta sensível também possibilita que chegue mais na gente, né, esses relatos. Sim.
Sim, E te agradecer, perfeito. Luísa, que você Muito esteve com obrigada. a gente nessa parte 2 para a gente falar mais sobre o protocolo. Eu fico à disposição. Eu que agradeço demais a oportunidade. Peço desculpas porque acho que eu fui tentando trazer várias coisinhas aí, eu não sei o quanto que. Não está desculpada. Não tem nada para Não tem do desculpar. quê, né? Não sei do que. Espero que, enfim, né, ajude, né, os colegas todos que ainda não se aproximaram do tema, porque é isso, é como vocês falaram no início, né, são muitas as perdas que acontecem, né, só ligadas à gestação. Se a gente for pensar nas perdas em saúde reprodutiva, né, é um mundo. E essas pessoas estão, né, passando por tudo isso sozinhas, né, e vivendo silenciadas ou se silenciando porque não se sentem autorizadas socialmente. Então, a gente poder, né, saber conhecer, possibilitar, né, essa escuta e principalmente acolhimento e validação do luto e de toda a experiência, algo que é muito importante, que assim muda vidas, né? Eu vejo o quanto que muitas das pessoas que me procuram, às vezes vêm, fazem poucas sessões e falam, eu só precisava que alguém reconhecesse e me explicasse, agora eu posso voltar ao mundo, sabe? Porque é isso, elas vão, né, não compreendendo, não entendendo, se fechando, e é E isso. aí passa do luto para a depressão também, né? A coisa vai se complexificando, né? Obrigada pela sua Obrigada. generosidade. Obrigada a vocês, até a próxima. Pra gente. Até. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!